cansada de ler manhwas que não estão terminados, que ainda tem muito tempo para terminar, então nesse videozinho aqui eu recomendarei 5 manhwas já finalizados e com extras maravilhosos para ainda finalizar a história. E aí, galerinha, fazendo mais um videozinho aqui pro canal. E como eu falei no começo do vídeo, vai ser 5 manhwazinhos, né? Uma recomendação de 5 manhwas já finalizados, completinhos, sem, né, frufruzinho, que muitas vezes tem histórias e obras que acabam sendo, né, dropadas ou chegando no hiato, demorando muito tempo, ou até mesmo nem continua a história. Mas aqui vai ser 5 manhwas topzeiras que eu gostei muito de ler, né, e que estão finalizados. E o primeiro da lista vai ser um que é até bem famoso, muita gente conhece, mas tipo assim, se você não conhece, leia porque é maravilhoso. E é esse nome a gente vai estar aparecendo na tela, né? Um pouco difícil, até aqui, ó. The Villain's Reverse de Rugrats. É esse nome aqui. Mas, resumindo, né? A vilã reverte com a ampulheta. Eu chamo de uma lá da ampulheta, né? Mas vamos entender aqui um pouco a história. Só pra vocês aqui entenderem a ideia. É uma história de vingança. Eu amo história de vingança. Se quiser que eu trago histórias, né? Focadas só em vingança, em algum outro vídeo, eu trago pra vocês. Tem várias maravilhosas. Essa aqui é uma das melhores. Que essa obra, sempre quando tem essa questão de vingança e ela volta no tempo, esse tipo de coisa, sempre trabalha na protagonista tentar sobreviver naquele mundo. Só que nessa, ela não vai focar em sobreviver, mas sim na própria vingança. Que às vezes você fica até um pouco assim, pé atrás com a protagonista, porque às vezes ela faz umas coisas que você, nossa, isso aqui é um pouco cruel, não, né? Só que faz parte da personagem, tem todo um desenvolvimento dela. Mas a história é o seguinte, ela foi, né, morar com um nobre, porque a mãe dela acabou casando com um nobre, e ela acabou sendo, né, vivendo ali, tendo uma irmã, que já era filha desse nobre aí, que é aquela clássica personagem que parece pura, linda, maravilhosa, só que na verdade é uma cobra por dentro. E aí faz a nossa protagonista sofrer muito, muito, muito mesmo. O nome da protagonista é Arya, tá aparecendo ela aí na tela, que ela é uma deusa grega, né, linda. E aí ela acabou sofrendo muito, né, nessa vida dela aí, por quê? Porque ela, tipo, assim, ela era muito linda, mas ela não, tipo assim, não aprendia etiqueta, não aprendia as coisas necessárias pra ser uma dama. Então todo mundo olhava pra ela, tipo, ela é bonita, mas é só isso que ela tem, tá ligado? E aí, ela acaba sendo morta, e ela descobre como a irmã dela era uma viva e tal, né, uma pessoa viva. E aí ela acaba tendo uma segunda chance, e ela volta no tempo. E aí ela voltando no tempo, ela quer mudar tudo, entendeu? Ela quer pintar de todo mundo que pisou nela. E eu chapo demais, é isso. Lógico que tem certas situações que acaba sendo um pouco complicado, mas a gente consegue entender o lado da protagonista. E é muito bom isso também, porque a gente vai vendo um crescimento dela. Porque muitas vezes tem as protagonistas que elas são muito, como eu posso dizer, é muito boazinha, aquela coisa. Mas ela é um ser humano que sofreu e tá com raiva naquele momento, né? Então a gente vai ver o desenvolvimento dela de uma certa forma se humanizando e, sabe, fazendo a vingança dela, mas ela entendendo que a vida não é só aquilo, né? E aí vai ter umas coisas que você pode não gostar, que umas coisas que eu acho um pouco assim, meio complicado, que é, por exemplo, ela vai querer fazer de tudo pra arregaçar com a irmã dela. E aí a irmã dela gosta de um carinha lá, porque ela é tipo o noivo dela. E aí a protagonista, ela quer roubar esse carinha pra ver a irmã dela sofrer. Só que esse carinha é bem flerinha, né? Que nem é o pau romântico, graças a Deus. O romântico dela é outro maravilhoso que vai aparecer depois. Mas a história vai ser em torno disso. É a vingança dela melhorando e é maravilhoso ver a irmã dela se danando. E aí a questão da ampulheta, como eu falei, né? Porque ela voltou no tempo por causa dessa ampulheta, que tem todo um mistério por trás, do porquê ela tem essa ampulheta, tem toda uma coisa. E aí ela consegue. Ela tem essa ampulheta quando ela volta, e ela consegue voltar 5 minutos antes do passado. Então quando ela faz alguma cagada, alguma coisa do tipo, ela consegue voltar, tá ligado? E, tipo, consertar como se nada tivesse acontecido. Então é bem interessante a trama e é completinha. O final tem uns extrazinhos, aí foi bem pai, eu achei. Mas, tipo assim, pelo menos história, até a parte do final, assim, mais ou menos, é muito boa. Apoio demais pra vocês lerem. Agora vamos pro segunda recomendação, o segundo mamá, que é esse nome que vai estar aparecendo aí, mas a tradução é Pai, Eu Não Quero Me Casar. E se você não leu, eu escutando a musiquinha, velho, porque toda vez que eu leio esse nome, não tem como não lembrar daquela musiquinha. Pai, eu quero me casar, minha filha. Eu que só dica com que. Gente, toda hora começa a música, eu toda vez que eu vejo o nome, eu lembro da música, velho. Muito bom, já me encantou daí o manhwa. Mas esse manhwa, maravilhoso. Um romance bom, uma história cheia de plot twist, muita quebra de clichê, com clichê. Gente, é uma coisa muito louca essa obra, eu gostei muito. Só que, tipo, eu fiquei um pouco a pé atrás para ela, porque é tipo assim, quando eu vi o design do personagem, eu não gostei muito, sabe? Porque eu achei um pouco muito pálido, sabe? Muito sem cor. Eu fiquei, meio assim. Mas a obra é maravilhosa. Incrível, incrível, incrível. E como é a história? Ela é clássico da mulher que vive no mundo real e vai pra uma novel e tal. Mas eu vou dizendo aqui já pra ficar uma pulga, é isso que parece. Ao decorrer da história você vai entendendo que tem muita coisa aí ainda envolvida, que não é exatamente isso, tá?
Mas vamos seguir. E qual que era a ideia da nova? A nova é o seguinte: tinha essa menina, que é a vilã da história, tem a princesa lá, que é a protagonista nessa novela. E aí, essa, né, a vilã, que vai ser a protagonista, ela gosta muito do cara que a princesa gosta, e ela começa a importunar aquele clássico e tal. E ela acaba quase matando a princesa, e quando ela quase mata a princesa, o rei fala pra ela ir pra prisão e tal. E toda é uma confusão. E aí tem o pai dela, que é um personagem, cara, incrível. Eu chamo essa obra de o pai bonito, porque o pai lindo, não parece pai, parece o irmão dela, tá tão lindo essa mulher. Mas continuando. Aí a Sam, né, a vilãzinha aí e tal, ela acaba indo pra essa prisão. E aí o pai dela, antes de ela ir pra prisão, dá uma faca pra ela. Sabe, você entender? E já ressaltando aqui, o pai dela nunca demonstrou amor pra ela, sabe? Sempre uma coisa distante, ela sempre pensou que o pai dela odiava ela e toda coisa, por causa da atitude dele, né? Mas aí você vai entendendo o porquê das coisas. E aí ela acaba pra essa prisão, e quando ela tá na prisão, chega o príncipe herdeiro, que é famoso por ser um monstro, um trem que mata todo mundo. E quando ela vê, ela fala, cara, vai me torturar aqui nessa prisão, meu Deus do céu. E ela se mata com a faca, porque ela pensou que a faca era pra ela, o pai dela pra ela se matar, né? E aí acaba a história da vilã. E a nossa protagonista acaba reencarnando nela. Só que como ela já sabe da história, ela vai tentar fazer de tudo pra evitar que ela morra dessa forma, né? E aí, ao decorrer da história, você vai entendendo o pai dela, o porquê ele tem essa atitude fria, vai desenvolvendo uma relação de pai e filha muito linda. A gente vai entendendo que o pai dela é um amorzinho de pessoa, um cara incrível, um pai maravilhoso. E tem o par romântico dela, que eu amo quando o par romântico, né, o ML, ele é tipo o cachorrinho, sabe? O cachorrinho, cadelinho da protagonista, sabe? Ele é muito isso. Ele tem aquele jeitão, eu sou um monstro, eu sou você tá doido, mas com ela ele vira outra pessoa, sabe? Eu acho isso muito bom. E então aí você vai o desenvolver da história, aí vai ter o cara que ela era apaixonado, que vai ser um vilãozinho, né? E tal, muito insuportável ele, inclusive. E vai ter muitos plots na história que você nunca imaginaria, sabe? São coisas que quebram os clichês do clichê, sabe? É uma coisa muito interessante. E o final é lindo, completinho. Tem uns extras também que mostram um pouco da relação do pai dela com a mãe dela. É uma coisa linda. Tem muita coisa, tem magia, tem muita coisa envolvida. Mas eu recomendo mais, leiam que é maravilhoso. Vamos agora para o terceiro manhwa, a terceira recomendação, que esse aqui é fino. Fino, fino demais. Chama aqui, ó. Vai estar o nome em inglês aí, né, pra vocês pesquisarem, mas aqui, ó. Casamento por conveniência. Esse manhwa é lindo. Cara, o design é lindo. Se você botar pra baixo, vai estar mostrando aí a nossa protagonista, o prota. Todo mundo é lindo. Você vai ver. E uma obra maravilhosa, é uma obra que ela, tipo assim, muito maravilhosa. Das cenas picantes, tem cenas picantes, muito lindas, muito bem feitas. Por isso que eu também falo, né, que é de uma certa forma para 18 anos, porque tem cenas, né, um pouco meio um pouco assim, demonstrativas. Mas depende, sem conta, tem uns que não tem, uns que tem. A gente vai curiosidade para saber as que tem, bem dependendo do site ou de onde você vai ler. Mas é uma história um pouco polêmica em questão de idade, mas você compreende isso pela época, né? Ou antigamente era mais assim, né? Mas a história é tipo o seguinte: é de volta no tempo, né? Tipo, já começa com a protagonista, ela já mais velha e tal, toda sofrida, jogada nas traças, e ela acaba voltando no tempo. E aí a gente vai entendendo a história dela, né? Que ela acabou casando muito cedo, com um cara muito mais velho que ela. Que, tipo assim, eu não lembro a diferença de idade, mas era bem grande. Tipo assim, ela casou tinha uns 9, 10 anos, e ele já tinha uns 16, 17 anos, sabe? Tipo, é bem complicado até, né? Mas, tipo assim, vocês entendem pela época e tal, e ele sempre ficava muito legal e tal. E, tipo assim, aí vai tendo essa coisa, imagina ela pequena, indo pra lá, separada dos pais e tudo. É muito complicado pra cabeça de uma criança, né? Mas aí vai passando muito tempo e tal, ela vai crescendo. E quando ela volta no tempo, ela volta quando ela tá ali com seus 17 anos, 18 anos. E aí ela quer, porque quer, fala não. Porque o que aconteceu na vida passada dela? Ela foi expulsa, porque o marido dela morreu e tudo mais. E tipo assim, se o marido morreu, você perdeu, né? A mulher, de uma certa forma, naquela época, é nada, né? Então, aí ela foi expulsa e tal. E ela não quer isso. E o que você tem que fazer se é uma mulher naquele tempo e não quer ser expulsa? Tem que ter um herdeiro, tem que ter um filho. Então ela é muito engraçada a cena dela já chegando no cara e falando, não, já tô boa, já tô grande, quero ter um filho com você. O cara fica, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, tá? E é bem engraçado isso, toda essa relação cômica dos dois. E essa questão da idade também. Só que, tipo, dois, na época que ela tava pequena e tal, não tiveram muito contato nem nada. Porque era complicado, né? Ela tinha toda uma questão que ela odiava sangue, ele era um lutador, ele era da guerra e tal. E sempre ela afastava dele. E aí a gente vai vendo a relação dos dois crescendo. É muito lindo ver, porque ele é um cara muito compreensivo, ele é um cara muito... Então, lógico que ele tem um defeito dele, mas tem um cara muito amoroso e tal.
E ela é bem, ela é cômica, eu amo essa mulher. Tem uma, depois eu vou botar uma cena que vai aparecer aqui, nossa, me doido, eu gosto dela. E, pois é, mas tem tudo isso que ela quer pra sobreviver, não ser expulsa, não morrer. E a meta dela é ter um filho com ele, pra ficar de boa. Mas a história é muito cheia de coisas também, tem os seus plot twists da história. E o desenvolvimento deles estão muito bom, dela também, dela se tornando alguém. Mas como é que ela ganhou o respeito de todo mundo, porque ela sempre foi uma pessoa fechada, todo mundo julgava ela porque ela não fazia o dever, se gastava muito e tal, né? Mas aí ela vai aprendendo e vai entendendo as pessoas ao redor dela, tendo amigas. Amo, tem canais secundários maravilhosos, que é a empregada dela com um dos cavaleiros lá do, né, um dos guarda-costas dela. Então, nossa, tem esse canal secundário, tem outros que vão aparecendo. Eu gosto muito quando tem foco também em canais secundários, sabe? E dão isso pra gente, isso é muito bom. E aí vai ter os problemas, que apareceu o príncipe lá, que chona nela, e tem toda uma coisa, e é problema, e a gente vai entendendo a fraqueza dela, a fraqueza do passado dele, tudo, a relação dela com os pais dela, que é bem complicado, mas é uma obra muito boa. E o mais que eu mais gosto é porque tem pegada, entendeu? Tem beijo, tem todo mundo, entendeu? E às vezes a gente precisa um pouco disso também, que às vezes a história fica muito. Ah, é um amorzinho, mas cadê o. Entendeu? Eu entendi. Mas, pois é, então é muito boa essa obra. Vejam, ela é curta, eu não lembro quanto episódio tem, mas acho que tem menos de 100, eu acho, ou pode até mais de 100 por causa dos extras, né? Mas é curta, muito boa, com final fechado, arte maravilhosa. Agora vamos para o quarta recomendação de Moá, que é esse aqui, ó. Vai estar passando aí na tela, porque eu acho que eu escrevi o errado, mas aqui eu escrevi aqui, ó, vilã com herói, porque é pra eu lembrar. Mas vai estar aí na tela, é porque tem um nome em espanhol e tem um nome em inglês, né? Mas essa obra aqui, pra você que você gosta de uma coisa leve, gostosa, sem enrolação, é essa história aqui. E tá finalizada, melhor ainda, né? Só coisa boa. Com ótimos extras, pra completar a história, maravilhoso. E a história é o seguinte: ela já começa com ela acordando com um cara na cama e tal. Os dois teve um cara ali à noite e ela sem entender nada. Só que ela olha pro cara e percebe que é o protagonista da história. Então é outra história de uma menina da vida real que reencarna numa novel e tal. E ela vai começar a lidar com aquilo ali, né? Mas, tipo assim, ela toda a vida dela tentou evitar o protagonista da história, porque ela era a vilã dessa. É, um clássico, né? Vilã dessa historinha aí. Então, não queria morrer, ela queria evitar os personagens principais a qualquer custo e viver ali como, sabe, um personagem figurante. Mas aí ela acaba acordando, ela acaba dormindo com o protagonista. E ela fica, bem, Deus, o que eu fiz, né? Mas aí então começa a relação, e aí ela, não, o cara fala que tava, ela falou, não, tava bêbada, não tava entendendo. Só que ela tinha falado pra ele, antes deles, né? Da Butiaca, falou que ele só ia dormir com ela se os dois começassem a namorar. E aí, então ela vê que, né, não tem jeito, então ela começa a ver como, poxa, os dois teve todo esse momento e ela tá fugindo de tudo, é meio sem compaixão com a outra pessoa do lado, né? Sem compaixão com o protagonista. Mas então, beleza. Ela falou, cara, beleza. Ele ainda vai encontrar o protagonista lá mais pra frente. O que que tem o seu marido, namorada dele? E aí começa a relação dos dois, aí, tipo, já começa papum, sabe? E as cenas de romance, as cenas picantes são muito boas, também de uma certa forma maior que a de todas. Mas, né, você entende. Tipo assim, as cenas, cara, muito boas, de beijo, de relação dos dois, muito lindo. E aí a história vai ser essa, da relação dela com o protagonista da história. E ela é uma mulher muito. Ó, só pra ela também. E mulher linda, maravilhosa, ele também lindo. E ela vai ensinando muita coisa pra ele sobre autoconfiança e tal. Porque muitas vezes, né, os heróis da obra são as pessoas que se doam para o mundo, sabe? Mas dificilmente pensa em você. Eu gostei muito disso, que faz uma crítica a isso, sabe? Que muito dos heróis tá querendo salvar o mundo, mas quem é que quer salvar isso? Cara, eu achei isso muito lindo. E ela quer mostrar pra ele que ele pode ser um pouco egoísta. De uma certa forma, de pensar nele às vezes mais do que os outros. Porque é ele, sabe? Botar ele em primeiro lugar. Então vai ter isso. Ela vai dando isso pra ele, mas você vai refletindo na sua própria vida, sabe? Então eu achei isso muito lindo. Ela é uma personagem muito boa. Sabe? Dessas questões. E ele também é o famoso também cachorrinho da protagonista. Ah, lindo, lindo. E é muito bom a evolução dele. Querendo ser sempre um pouco pensar mais nele. Só pra ela ficar feliz com ele por estar pensando nele, sabe? E aí a gente vai vendo a relação deles, vai ter a protagonista dessa obra que não vai ser, sempre tem a protagonista, e aí tem a vilã, a protagonista sempre é uma víbora, né, uma cobra. E nessa não, é uma pessoa gente boa demais, vira amiga dela, ela vira meio patafona, vira meio patafona. Mas depois vai melhorando. E aí vai acontecendo muita coisa, vai ter o príncipe herdeiro lá também, que aí, né, vai ser toda uma construção dele, acho muito legal o desenvolvimento dele, né, de ele ser um cara bem
dizer, bem chato, bem, sabe, complicado de lidar, e depois dele crescendo, amadurecendo. E toda essa questão, tem questão de magia também, que é muito legal, que eles têm poder, né? Que ela é tipo a maga da água, o protagonista é mago do fogo, então essas coisas são bem legais. E muito rápido, e não é aquele rápido ruim, que você fala, nossa, poxa, não teve do nada, eles já estão juntos, que desenvolvimento. Não, os dois já começam juntos, o desenvolvimento deles estão maravilhosos. E só pra falar aqui, amo o pai dela. É o pai dela com o filme dela, é muito bom, é muito comédia. Eu achei muito legal isso. E agora, para finalizar, falar o último manhwazinho aqui que eu recomendo, que agora sai desse mundo sempre de reencarnação, de fantasia, esse tipo de coisa, indo pra uma coisa atual, que é um que é muito famosinho, que se chama Positively Yours, né? Aí vai estar na telinha aí pra vocês. Tá, é um manhwa muito bom, muito gostoso, de vida atual, sem reencarnação, sem volta no tempo. Não, é a vida como ela é, sabe? E como é a história. É o seguinte, a protagonista, né? Ela acaba tendo um caso de uma noite com um cara e ela acaba ficando grávida. E ela nem sabe quem é o cara, então vai ter toda essa complicação dela, meu Deus, eu tô grávida e tal. Aí, né, ela é professora, tem todo um negócio. E aí ela acaba indo no hospital lá, pra ver, né, o bebê e essas coisas. E o cara, o indivíduo que ela passou a noite, tava lá. E aí ele olha assim já, poxa, deve ser meu filho, né, e tal. Então a relação, a história toda vai ser essa, de ela também negando que o bebê é dele, e ele claramente percebendo que o filho é dele, e ele tentando fazer de tudo pra ela casar com ele, porque ele, né, é filho dela, ele quer que seja uma família completa pro filho. Só que você vai entendendo, porque ele já gosta dela, tem toda uma questão que ele amou a noite que passou por ela, só que ela, tipo assim, ele acordou, ela tava lá e deixou um dinheiro, como se ele, sabe, fosse um cara que fazia trabalhos, né? Pois é. Aí ele ficou muito pistola com isso e ficou um tempo procurando ela, ele não achava essa mulher. E acabou, né, como se pela coincidência de achar ela lá no hospital. E sendo que a sobrinha dele é aluna dela, né? Então é muito legal, é muito engraçado, é muito cômico. E também você vai vendo muitos dramas muito interessantes dela com a mãe dela, por exemplo, que é uma mãe muito distante, que ela nunca sentiu amor de mãe. Só que você vai entendendo a questão da mãe dela também, de ela ter uma filha jovem, de ter problema com o marido, de ter separado, de ter que lidar, ser mãe solteira. Então ele é bem cômico, mas ele tem vários pontos interessantes da vida pra você sentir empatia e entender que são pessoas ali convivendo. E uma coisa maravilhosa, casais secundários. Sempre falo e eu gosto muito quando tem foco em casal secundário. Vai ter o da sobrinha dele, vai ter. Ai, gente, eu gosto muito do casal secundário. E muitas vezes eu gosto mais os casais secundários do que o canal principal. Mas o canal principal é muito, muito incrível. E o protagonista, eu acho ele um cara maravilhoso, lindo, bonito demais e compreensível também. Mesmo ele tentando forçar ela a casar, né? Mas pelo menos ele é uma pessoa amorosa e tal. E muito engraçado também. E ela, sabe, ela é aquela professora, empoderada e tal. E aí tem os amigos dela também, que é outro casal, que toda a questão que ela, né, gostava do amigo dela e tem outras coisas aí. Mas os amigos dela sempre estão apoiando ela e toda aquela coisa. O relacionamento deles também são muito lindos. E tem final fechado. Final fechado, acabadinho, tudo aquela coisinha com o filhinho, tudo. E é isso. Uma história maravilhosa do desenvolvimento deles também são muito bons. Como casal, como pessoas também. E é isso. Espero que vocês gostaram do vídeo. Às vezes eu fico um pouco confusa em falar, né? Porque são um dos primeiros vídeos que eu tô fazendo nesse estilo. Mas até correr eu vou indo trabalhar, fazer de um jeito mais bonitinho pra ficar melhor pra vocês. E se vocês tiverem aí recomendações de manhwa, vão mandando aí pra mim nos comentários, porque às vezes a gente vai lendo tanto que fica meio sem norte no que ler, sabe? Então se você tiver história de vingança, também de vingança, eu gosto de vingança. Coloca aí um gostosinho pra relaxar. Vamos aí colocando nos comentários e deixa o like se gostou. Manda aí pra outras pessoas que tiverem umas recomendações legais. E manda também opinião se vocês quiserem que saia de um vídeo focado em alguma coisa, tipo, de vingança, de reencarnação, ou coisa do tipo, tá bom? Então é isso, um beijão pra vocês e até a próxima.